Olá, neste módulo vou falar sobre o manejo seguro de resíduos químicos gerados no Hemocentro, que é o POBS 04. Vamos começar pela definição. De acordo com a RDC 222 de 2018, os resíduos químicos são os resíduos de serviço de saúde do grupo B. São os resíduos que contêm produtos químicos que podem apresentar danos à saúde ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. No Hemocentro, existem resíduos químicos perigosos e não perigosos, que são gerados em diferentes atividades, principalmente nos laboratórios e na assistência. Nos laboratórios, os resíduos químicos são provenientes dos diferentes reagentes usados nos testes, que podem ser os efluentes de equipamentos e dos testes de bancada, sobras de reagentes, materiais contaminados com os reagentes e reagentes vencidos. Na assistência, os resíduos químicos são representados principalmente pelos medicamentos, que podem ser sobras, medicamentos vencidos e materiais contaminados com medicamentos perigosos. Em 2021, foram gerados 1.285 quilos de resíduos químicos incineráveis, sendo que os resíduos de quimioterapia correspondem a 71% desse total. Esses dados referem-se apenas aos químicos perigosos incineráveis que enviamos para incineração. Outros resíduos químicos merecem atenção especial devido ao impacto que podem causar no ambiente. Assim, temos 3 coletores para pilhas e baterias, um instalado na portaria do Hemocentro, um na entrada do prédio Hemo 1 e outro no ambulatório de hematologia. As pilhas e baterias são retiradas pela Divisão de Meio Ambiente da Unicamp e são encaminhadas para a destinação final ambientalmente adequada. No Hemocentro ainda existem divisórias e telhas com amianto e, quando são substituídas, devem ser destinadas para aterro classe 1. Nos últimos 8 anos, ou seja, de 2013 a 2021, foram encaminhadas 48,8 toneladas desse resíduo, e o custo foi de aproximadamente R$ 1,2 por quilo, totalizando mais de R$ 58 mil para a destinação final desse resíduo. Vamos agora falar dos resíduos químicos gerados no dia a dia nos laboratórios. Na prática, o cuidado deve ocorrer desde o uso do produto durante os testes de laboratório até a saída do resíduo para o abrigo de resíduos químicos. Por isso, algumas perguntas devem ser respondidas antes mesmo de começar a usar o produto que vai gerar o resíduo. Tudo começa no local da geração. Que produto químico vou usar? Esse produto é perigoso? Devo usar EPI? Se houver acidentes, onde estão localizados os equipamentos de proteção coletiva, que são os EPCs? Quais os riscos associados a este produto e ao resíduo gerado? Qual resíduo químico será gerado? Como ele será classificado? Como acondicionar esse resíduo? Como identificar? E onde buscar todas essas informações? Existem diferentes normas que definem o correto manejo dos resíduos químicos. A RDC 222 de 2018 é o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. A ABNT-NBR 10.004 de 2004 define a classificação de todos os resíduos sólidos, inclusive os resíduos químicos. A Portaria 344 de 1998 define o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. E a Agência Nacional de Transporte Terrestre publicou a ANTT 420 de 2004 com instruções complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos,
onde estão citados os pictogramas de risco para ser usado nos diferentes produtos e resíduos químicos. Além desses documentos, a ficha de informações de segurança dos produtos químicos é um importante documento que traz informações para a segurança de quem manipula o produto e para a segurança do ambiente. Todo produto químico tem a própria FISPIC e é muito importante conhecê-la antes de começar a usar qualquer produto químico. Esse documento deve permanecer em local de fácil acesso para consulta e deve ser consultado sempre que necessário. Este é o conteúdo de uma FISPIC. Ela traz a identificação do produto e do fabricante, a composição e informação sobre os ingredientes, identificação de perigos, medidas de primeiros socorros, medidas de combate a incêndio, medidas de controle para derramamento e vazamento, manuseio e armazenamento, controle de exposição e proteção individual, propriedades físico-químicas, estabilidade e reatividade, informações toxicológicas, informações ecológicas, tratamento e disposição, transporte, regulamentações e outras informações importantes para o manuseio seguro de cada produto. Não vou me deter nos itens da FISPIC, mas aqui apresento um exemplo. Esta é apenas uma parte da FISPIC do álcool 70%, que traz as orientações para os primeiros socorros que devem ser prestados para uma pessoa acidentada com grandes quantidades com álcool 70%. São as medidas de primeiros socorros, que inclui orientações quando houver inalação, ingestão, contato com os olhos, contato com a pele, e quais ações devem ser evitadas e como deve ser feita a proteção para os prestadores de primeiros socorros. Os guias de manejo de resíduos estão disponíveis nos documentos ISO, na pasta de biossegurança e trazem muitas informações sobre o manejo dos diferentes produtos e resíduos químicos gerados nas áreas de hematologia e hemoterapia. Como eu disse, os guias estão disponibilizados na pasta 6 Biossegurança, junto com o POBS 04, que é o procedimento que trata do manejo de resíduos químicos do Hemocentro, que é outro documento de leitura obrigatória por parte dos que trabalham em áreas que geram resíduos químicos. Os resíduos químicos podem ser não perigosos ou perigosos. Os não perigosos não requerem cuidados especiais, pois não apresentam riscos às pessoas e ao ambiente. Alguns exemplos são o sabão neutro que usamos para lavar as mãos, alguns medicamentos, como os fatores de coagulação, e os efluentes de equipamentos, entre outros produtos e resíduos químicos não perigosos. Os resíduos químicos perigosos requerem cuidados durante o manuseio e podem ser não incineráveis ou incineráveis. Os não incineráveis são os ácidos, que devem ser neutralizados e, somente após esse tratamento, podem ser descartados na rede de esgoto. Não podem ser incinerados, pois causam danos nos incineradores. Exemplos de ácidos são ácido sulfúrico, ácido nítrico, que é a água régia, ácido clorídrico ou ácido muriático. Os resíduos com metais pesados também não podem ser incinerados, pois os metais pesados não são eliminados e podem ser lançados na atmosfera junto com os gases gerados na incineração. Estes resíduos são encaminhados para aterro classe 1. Neste ano, 2022, serão enviados 10 kg de resíduo passivo com mercúrio para aterro classe 1. Os incineráveis requerem cuidados no manuseio
e são classificados em diferentes grupos. Podem ser organohalogenados, como o brometo de etílio, hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos como solução de Leishman, metanol, álcools em geral, cetonas em geral, formol. Podem ser compostos nitrogenados, como acetonitrila e aminas em geral, compostos sulfurados, como dimetilsulfeto, mercaptoetanol, organofosforados, como os herbicidas e pesticidas, e organometálicos, como N-butilítio, fenillítio, entre outros. E no grupo de incineráveis temos ainda os medicamentos. Neste grupo temos os quimioterápicos, antibióticos e tantos outros. As vacinas e outros medicamentos contendo material biológico não estão incluídos neste grupo. É importante ressaltar que o POBS 04 e os guias de manejo de resíduos têm muitas informações sobre a classificação de produtos e resíduos químicos das áreas de hematologia e hemoterapia e devem ser sempre consultados. A partir de agora, vamos falar das etapas do manejo do resíduo químico. No momento em que é gerado, o resíduo deve ser separado e acondicionado de forma segura, seguindo estas orientações. Os quimioterápicos devem ser acondicionados em recipientes e sacos plásticos com símbolo de risco químico. Os sólidos devem ser acondicionados em saco laranja e os pérfuro-cortantes em coletores para pérfuro-cortantes. Os reagentes de laboratório, líquidos e sólidos, devem ser acondicionados em recipientes adequados, feitos de material estável e compatível com o resíduo, ou seja, o resíduo não pode reagir com o recipiente onde for acondicionado, e esse recipiente deve permitir vedação completa, impedindo vazamentos. Os mais usados são os recipientes de vidro e os recipientes feitos de plástico rígido. Os vidros têm as vantagens de serem resistentes a ácidos e álcalis e são de baixo custo. As desvantagens são o peso elevado, a fragilidade que requer proteção durante o transporte e a necessidade de usar material de amortecimento como isopor, papel ou papelão. Os recipientes de plástico rígido podem ser de diferentes tipos de plástico. Os de polietileno de alta densidade são os mais utilizados, pois não são afetados pela maioria dos solventes, por ácidos fortes e por álcalis. No entanto, não devem ser utilizados para descarte de ácido nítrico, éter etílico, álcool benzílico, fenol, cloroformo, cloreto de etila, xileno, dietilbenzeno, tolueno e solventes halogenados. Estes galões são identificados com o número 2 dentro do símbolo de reciclagem. Os galões de polipropileno têm boa resistência a ácidos fortes, álcalis, óleos e graxas, e a maioria dos solventes em temperatura ambiente, exceto os hidrocarbonetos clorados. Estes galões são identificados com o número 5 dentro do símbolo de reciclagem. E os galões de poliestireno não são afetados por alguns álcools como metanol e etanol, ésteres, cetonas, hidrocarbonetos e ácidos. No entanto, ele é frágil a solventes orgânicos apolares. Estes galões são identificados com o número 6 dentro do símbolo de reciclagem. Aqui temos um exemplo de bombona de 20 litros já preenchida e identificada, onde está sinalizado o limite máximo de preenchimento, que não deve ultrapassar 2/3 do volume total de cada recipiente. E este é um exemplo de galão reutilizado, que é o galão que usamos aqui no Hemocentro.
É importante ressaltar que sempre deve ser avaliado se a reutilização da embalagem é viável, se é permitida, pois existe regulamento específico para reuso. O principal critério é saber se o que havia dentro do recipiente apresenta riscos para o reuso, ou seja, se é possível realizar a lavagem com segurança e se poderá haver incompatibilidade do produto anterior com o que será acondicionado dentro dele. No Hemocentro, reutilizamos embalagens vazias de bicarbonato de sódio. É feita a tríplice lavagem antes de serem disponibilizados para as áreas. Alguns cuidados são importantes para garantir a segurança do usuário desde o uso do produto até o momento do acondicionamento do resíduo em galões. Devem ser usados EPIs adequados ao produto e ao resíduo gerado. No momento do descarte e acondicionamento em galões ou frascos de vidros, é importante não misturar resíduos, pois podem ocorrer acidentes graves devido à incompatibilidade entre os resíduos. Se houver incompatibilidade, ocorrem reações que podem ser violentas, como liberação de gases, liberação de calor excessivo e até explosões. Após o acondicionamento, é muito importante identificar o recipiente usando um rótulo padronizado. Todos os recipientes, seja galões ou frascos de vidro, devem ser identificados com o rótulo padronizado e esse rótulo deve ser protegido com um plástico. Este é o rótulo padronizado usado no Hemocentro e na universidade. O responsável pelo acondicionamento do resíduo deve preencher todos os campos que incluem nome do departamento, nome do responsável pelas informações, nome da análise que gerou o resíduo, a data do preenchimento do rótulo, o pH, deve assinalar também se tem halogenados, acetonitrila, metais pesados, enxofre, se gera cianetos, se tem aminas e deve também descrever a composição e a porcentagem de cada composto. Por meio das informações do rótulo padronizado, onde estará descrita a composição do conteúdo do recipiente, será possível definir a classificação, a forma de tratamento e a disposição final do conteúdo do galão ou frasco de vidro. Recipientes sem identificação não podem ser retirados das áreas. Como vocês viram, no rótulo deve constar o pH do resíduo acondicionado. Se no momento do acondicionamento o pH for menor que 5 ou maior que 9, a solução deve ser diluída ou neutralizada para que o pH fique neutro, ou seja, conforme já foi dito, não podemos encaminhar para incineração resíduos com pH ácido ou básico. Aqui no Hemocentro foi definido que galões com resíduo químico não podem ter a etiqueta de símbolo de risco biológico, pois usamos o mesmo tipo de galão para acondicionar resíduos biológicos líquidos. Isso foi definido para evitar erros no envio para os abrigos. Nas áreas, os galões com resíduos químicos devem ser armazenados separadamente dos galões que contêm resíduo biológico líquido. Assim, os galões com resíduo químico devem ser identificados somente com o rótulo padronizado. O que fazer quando o recipiente estiver completo e identificado com o respectivo rótulo? As áreas devem solicitar as caixas para resíduo químico no ramal 18506 ou 18539. Ao receber as caixas, devem acondicionar os recipientes, tendo o cuidado de não colocar diferentes grupos na mesma caixa. Quando a caixa estiver completa, a caixa deve ser numerada
e deve ser preenchido o inventário da área. Após o preenchimento da caixa, deve ser solicitada a sua retirada no mesmo ramal. Estas são as caixas onde serão colocados os galões e frascos com resíduos químicos. Essas caixas foram montadas pela equipe de resíduos. Este é o modelo de inventário que deve ser usado pelas áreas e é um documento que será usado para controle da própria área e da equipe de resíduos. Deve ser preenchido um inventário para cada remessa enviada para o abrigo de resíduos químicos. Todos os campos devem ser preenchidos conforme este exemplo. Então, no inventário deve constar o nome da unidade geradora, a data de preenchimento do inventário, o nome do responsável pelo preenchimento. As caixas devem ser relacionadas de acordo com este exemplo. Então, aqui temos caixa número 1, possui 4 galões de plástico com 3,5 litros de brometo de etídio cada um. Esse tipo de resíduo é classificado como OH organohalogenato. A caixa número 2 tem resíduos HC, que são os hidrocarbonetos, e dentro dela nós temos 4 galões de plástico com 3,5 litros de solução de Leishmans. Na caixa número 3 deste exemplo, temos resíduos HC, que são hidrocarbonetos, e são 4 galões de plástico com 3,5 litros de formol. Na retirada das caixas pela equipe de resíduos, as áreas devem entregar uma cópia do inventário para a equipe de resíduo, enviar uma cópia do inventário por e-mail para simile@unicamp.br e claudiave@unicamp.br e devem manter uma cópia na área para controle da numeração das caixas. Essa cópia pode ser em arquivo digital. É importante lembrar que a numeração das caixas deve ser sequencial, ou seja, se na primeira remessa forem enviadas as caixas 1 e 2, na remessa seguinte serão enviadas as caixas 3 e 4. É importante não repetir o número de caixa para garantir a rastreabilidade. E é importante salientar que cada retirada de caixa das áreas é considerada uma remessa. Como eu disse, quando a caixa estiver completa, a área deve solicitar a retirada da caixa. No momento da retirada, a equipe de resíduos fará uma inspeção para verificar se todos os frascos estão identificados corretamente, se os frascos apresentam algum vazamento e se o inventário está preenchido corretamente. As caixas são retiradas quando não forem identificados problemas e são transportadas até o abrigo externo de resíduo químico. Todo resíduo químico incinerável e não incinerável é armazenado no abrigo externo de resíduo químico. Anualmente, todos os resíduos do abrigo são enviados para a incineração. Quando as caixas chegam no abrigo de resíduos químicos, a equipe rotula as caixas com o rótulo da empresa que fará a incineração, pesa as caixas e anota o peso no inventário e inclui todos os dados de cada caixa no inventário geral de resíduos químicos do Hemocentro. O inventário geral é um documento elaborado pela equipe de resíduo que inclui todas as caixas de todas as áreas, onde cada caixa recebe um novo número, que é o número IG, sem perder o número da área geradora. Essa informação é importante para rastreabilidade, para identificação das áreas geradoras, para esclarecimento de dúvidas e correção de problemas que possam surgir durante o período de armazenamento do resíduo no abrigo. Este é o formato final do inventário geral, e é esta versão do documento que acompanhará os resíduos enviados para a incineração. Nesta versão do documento, são excluídos os nomes dos laboratórios e o número da caixa do laboratório, e permanece somente o número do inventário geral.
É importante ressaltar que as caixas usadas são certificadas para o acondicionamento de resíduos químicos com as devidas certificações de segurança inscritas nas caixas. O pictograma de risco químico é uma etiqueta autoadesiva que é fixada em local definido. Nas caixas constam informações para empilhamento máximo e o lado que deve ser mantido para cima. Este é o isopor usado para amortecimento em formato de S. O envio de resíduos químicos para incineração é feito por meio de um contrato com uma empresa de incineração. No caso dos resíduos de laboratório, a Coordenadoria da Gestão Ambiental de Resíduos da Unicamp, o GEARE, é responsável por contratar a empresa para incineração. Antes de fecharmos as caixas, é feita uma vistoria pelo GEARE, que inspeciona cada caixa e avalia o inventário geral. O preparo das caixas é finalizado pela equipe de resíduos somente após as devidas correções e aprovação do GEARE. Assim, para finalizar o preparo das caixas, é feito o preenchimento com isopor na base da caixa e ao redor dos frascos de vidro e frascos plásticos. O isopor é colocado até cobrir todos os frascos e em seguida o saco plástico é fechado e é preso com uma presilha. E para finalizar, a caixa é lacrada com fita adesiva. E esta é uma caixa pronta para ser encaminhada para incineração. As caixas permanecem armazenadas no abrigo externo de resíduos químicos e o abrigo possui as seguintes características estruturais. É dotado de ventilação adequada, a temperatura interna permanece amena graças às telhas sanduíches usadas na cobertura do abrigo, possui um sistema de drenagem de líquidos drenados e uma caixa de segurança. A sala de armazenamento possui 16 metros quadrados e 3 prateleiras em formas de U que contornam toda a sala. Externamente temos uma área com pia e chuveiro de segurança e lava-óleos numa área de 4 metros quadrados. Está localizado em local com acesso restrito, devidamente identificado. A caixa de contenção está localizada atrás do abrigo. Graças a um sistema de calhas e drenos existentes no interior do abrigo, todo o líquido derramado escoa para a caixa de segurança, que tem a função de acondicionar todo o resíduo químico que for derramado dentro do abrigo. Esse líquido é retirado por uma torneira existente na base da caixa e é acondicionado em recipientes adequados e retorna para o abrigo de resíduos químicos para ser encaminhado para tratamento. E para finalizar essa apresentação, deixo os seguintes lembretes. Consulte o procedimento operacional de Biossegurança 04, Segurança no Manejo de Resíduos Químicos, disponível na pasta 6 Biossegurança. Consulte os guias de manejo de resíduos e consulte as FISPICs de cada produto químico antes de começar a usar. As dúvidas podem ser encaminhadas para o meu e-mail claudia.unicamp.br. Obrigada pela atenção.